Fala galera do Mundo na Bola, dois fatos importantes aconteceram nas últimas 24 horas com relação ao Flamengo e sua arrecadação. O primeiro foi a assinatura do contrato da Libra, onde os direitos de TV são comercializados. E o segundo é a abertura da proposta técnica da licitação do Maracanã, onde coloca tanto o grupo Flamengo e Fluminense, um consórcio, e o Vasco em condições similares, mas diferentes. Ambas as situações, ambos os fatos são importantes nesse momento de discussão financeira. O Flamengo, na minha visão, se aproximou muito de ganhar o edital do Maracanã com a desclassificação da empresa que gere o Mané Garrincha, e agora essa proposta do Vasco, num primeiro momento, parece inclusive fraquíssima. A gente vai discutir essa proposta do Vasco na sequência. Por outro lado, tem essa discussão dessa perda de milhões que o Flamengo confirmou, que o Conselho confirmou, com o Flamengo assinando esse contrato de direitos de transmissão da Libra. Então são duas situações muito importantes nesse cenário financeiro do Flamengo e são dois pontos que precisam ser discutidos e esmiuçados com mais cuidado. Deixe seu like, se inscreva no canal e marque o sininho de notificação. Muito importante que você assim o faça. O crescimento do canal depende exclusivamente das suas ações. Suas ações são essas. Vamos começar pela questão da televisão. Não é uma questão de desinformação, é uma questão de interpretação com relação à quantidade de dinheiro que o Flamengo está deixando de ganhar. Algumas pessoas aqui no chat já falam, deixar de ganhar é diferente de perder. Financeiramente, não. Quando você deixa de ganhar, você está perdendo dinheiro. Se você não está contabilizando aquele dinheiro, se você não está recebendo aquele dinheiro, você está deixando de receber aquele capital. Então, você está perdendo dinheiro. Financeiramente, você perde dinheiro se você não ganha tudo que você poderia ganhar. Acontece o seguinte, nós precisamos lembrar alguns fatos importantes. Não que vão diminuir a assinatura do contrato ou não, mas tem algumas questões importantes que precisam ser comentadas. A primeira, Flamengo, Grêmio e Corinthians se colocaram numa situação contratual muito privilegiada com relação aos outros clubes no Brasil por uma razão específica. Eles não adiantaram dinheiro de televisão e eles não tiveram seus contratos reajustados, ou seja, eles mantiveram a sua garantia mínima. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que a diferença, o gap entre eles e as outras agremiações cresceu muito nesse período. Por quê? Durante o período da pandemia, muitos clubes com problemas sérios de fluxo de caixa tiveram que adiantar dinheiro de televisão e abriram a brecha para uma renegociação de contrato, eliminando essa vantagem de algum mínimo garantido. Acontece que o cenário de TV mudou muito, né? E há, sim, uma queda de receita relevante com relação ao pay-per-view. A gente pode discutir as questões relativas a essa perda de dinheiro e etc. Essa perda de dinheiro não é de 80 milhões, porque esses 80 milhões é inatingível nesse momento, porque ele referia-se a uma parte de dinheiro que era a garantia mínima, que não vai existir mais. Mas eu quero retroceder um pouco, eu quero falar sobre o direito do mandante. E aí surgiu o problema. Quando o Flamengo fez aquele lobby do direito do mandante, de fato tem uma visão de longo prazo, mas tem uma passagem mesmo, um processo até que a maturação do mercado permita que isso seja vantajoso. E aí tem um problema. Me parece, observando o movimento que o Flamengo fez naquela época, e eu fui atrás, eu fui ler as matérias, etc. Nunca se percebeu, ou naquela época, me parece que não havia a percepção que o mercado de pay-per-view ia diminuir sua participação. Parece que o Flamengo tomou aquela decisão lá no meio da pandemia, sem considerar a possibilidade dessa pulverização que acontece hoje no mercado. Nós, quando conversamos ontem, eu e o Jonas está inclusive aqui com a gente. Quando nós conversamos ontem, o Jonas falou no amadurecimento do mercado. E esse amadurecimento do mercado passa por esse processo até que a lei do mandante se torne efetivamente uma coisa boa. Mas o que acontece? Não se percebeu, o Flamengo não se percebeu, não se atentou ao fato de uma mudança do mercado. E o mercado mudou. Quando você cria a lei do mandante, você de fato passa a ser responsável único, independente do time adversário, pela comercialização dos direitos dos seus jogos como mandante, é o que diz a lei do mandante, você abre a possibilidade para haver 20 detentores diferentes de direitos de transmissão. Imaginem um cenário que o Flamengo desenvolve sua própria produtora e vai fazer os seus próprios jogos, e você imagine que todos os outros times do Campeonato Brasileiro façam a mesma coisa. Então, para você assistir o jogo do seu time, você assistir todos os 38 jogos do seu time, você vai ter que assinar o serviço do seu time e mais 19 serviços, ou pelo menos comprar um jogo avulso. Óbvio que não é assim, óbvio que não é dessa maneira que o mercado vai se estruturar,
mas abriu-se a possibilidade disso acontecer. Quando se abre a possibilidade disso acontecer, você ignora o fato da mudança essencial do mercado, que é fazer. Olha só, esqueçam o time para o qual você torce. Esqueçam esses 400 milhões ou esses 150 milhões, esqueçam, põem isso de lado. Nós não estamos falando nisso. Pense em você. Pense na maneira como você assiste os jogos, como você prefere assistir os jogos. Por exemplo, eu tô fora do Brasil, é um pouco diferente, mas eu faço o scout dos jogos. Para fazer as análises pós-jogos, eu não posso assistir o jogo num boteco, posso ir no bar, não dá. Às vezes eu tenho que pausar o jogo para eu dar uma olhada rapidinho, aí adianta um pouco, aí volta na posição ao vivo. Às vezes eu paro, preciso fazer anotação. Então não dá. Então para mim não dá para fazer, não dá para assistir num bar. Agora pense em você. Você vai assistir todos os jogos num bar, mas o bar também vai ter problema. O bar também vai ter dificuldade de assinar todas as plataformas onde os jogos estarão passando. A possibilidade que havia de algum time arrecadar mais era baseada em duas premissas. A primeira, vender mais publicidade. E aí esquece apenas o direito de televisão, mas aí pensa, por exemplo, nas placas. Mas tudo isso está vinculado com a quantidade de pessoas que estará assistindo aquele jogo. Muito provavelmente, nesses próximos 5 anos, ainda será TV aberta. Então, há uma configuração no mercado que é muito nova, que ainda há uma dúvida de como ela vai funcionar. E não se percebeu ou não se debateu o suficiente naquela época sobre isso. Naquela época, imaginou-se exclusivamente que, com o monopólio dos seus próprios jogos, a sua capacidade de negociar patrocínio e etc., além dos direitos dos 19 jogos, iria aumentar, o que não aconteceu. Né? O Fla Nordeste, por exemplo, nosso amigo aqui fala o seguinte, fala aqui que eu não entendi, o Flamengo recebia 290 mil por 38 jogos, agora ganha 230 por 19 jogos, como perdeu dinheiro? Essa defesa, Fla Nordeste, não existe, isso não aconteceu, o Flamengo não tinha direito a 38 jogos, o Flamengo aderia a um contrato ou não, simples assim. E o Flamengo ganharia esse dinheiro porque esses 290 mil, ganhou esses 290 mil, porque uma parte desse dinheiro estava vinculado a um mínimo garantido, que o Flamengo não abriu mão quando o contrato foi assinado em 2018, que era um mercado totalmente diferente. Não era por 38 jogos, era por até 38 jogos, ou nenhum jogo. Então era sim ou não. Essa comparação é um pouco. É uma comparação muito frágil do ponto de vista negocial, contratual e mesmo financeiro. Então, essa redução não é uma redução de 80 milhões, é uma redução que já aconteceria, e não aconteceria necessariamente pela redução do contrato com a Libra, mas do fim do mínimo garantido. E aí o Flamengo passa a ganhar conforme a discussão da Libra, 30, 30, 40, e o Flamengo tem uma participação no pay-per-view menor do que aquilo que o mínimo lhe garantia. Atingir os 290 milhões era impossível, não dava para fazer, porque acabou o mínimo. E todos os times perderam dinheiro. O que acontece, efetivamente, é que o Flamengo não está recebendo nada em troca com a perda desses 30 milhões. É muito provável que se o Flamengo falasse, só vou negociar por mim mesmo, que o Flamengo talvez não conseguisse tirar esses 30 milhões de diferença, mas se tivesse conseguido tirar as 10, aí ficaria com uma perda de 15, 20 milhões. Né? Acho que o Flamengo poderia talvez conseguir um contrato melhor. Mas não é esse o ponto. Já era sabido que o Flamengo teria que abrir mão de alguma coisa para entrar na Libra. Tá, para se associar a esse grupo de clubes, com uma possibilidade de ganho no futuro. Para que isso aconteça, é preciso que se crie um produto que seja mais atrativo do que o Campeonato Brasileiro. É preciso que se abram novos mercados. Novos mercados de verdade. Por exemplo, o Leonardo Souza está falando do Fanatiz aqui. O Fanatiz tem algum problema. E esse tipo de problema é o problema que precisa ser resolvido. E é o que eu digo sobre transmissões internacionais. Eu vou colocar na tela e vocês vão ver o que eu tô falando de transmissões internacionais. Esse aqui é o plano, chama Brasileirão Play, custa $8 por mês, algo em torno de R$ 40, tá? Para assistir os jogos do Brasileirão. Mas olha o que diz aqui. Brasileirão 2024 pendendo confirmação, ao vivo e on demand. Ou seja, não está nem contratado. O campeonato vai começar em 4 dias, isso ainda não está resolvido. Provavelmente não vai funcionar, pelo menos aqui nesta parte do mundo. Então, perder dinheiro ou não, aí vocês usem o termo que vocês quiserem, mas não arrecadar o quanto poderia, refere-se diretamente a um plano futuro. Para que esse plano seja rentável, esse tipo de coisa tem que estar resolvido, mas não só isso. Quem está comprando isso aqui sou eu, é o Leonardo Souza, é a galera dos Estados Unidos que é brasileiro, tem interesse no futebol brasileiro, não é um mercado de futebol além dos torcedores do próprio time. Para que isso aconteça, o Flamengo vai ter que criar
teria que criar um produto mais atrativo. Mas aí sim vem a porrada doída. O contrato passa a ser ruim, a assinatura do contrato passa a ser ruim, considerando uma hipótese específica. Qual é a hipótese específica? É a hipótese de haver no mercado outras possibilidades de contratos melhores. Ah, bom, aí o Flamengo tá deixando de ganhar dinheiro. Mas se o Flamengo fizer isso isoladamente, o Flamengo não ajuda a montar a liga, e aí não tem possibilidade de um ganho futuro. Aí que mora o perigo. É aí que está o grande problema. O problema é esse: nós não vemos a discussão sobre uma liga. Onde está a discussão que será banido o gramado sintético? Onde está a discussão que será banido árbitros não profissionais? Aonde está banido, onde está escrito que será banido os jogos junto com os jogos da seleção brasileira? Aonde está escrito que haverá uma diminuição das datas envolvidas no campeonato estadual? Nada disso, essa discussão ainda não se apresenta, nada disso está em pauta. E nós não estamos falando de 2029, nós estamos falando agora, 2025. O Campeonato Brasileiro começa no final de semana. Esse já não dá para mudar, obviamente, mas o próximo talvez dê. E outra coisa, o Só Falo Verdade havia comentado aqui com a gente, clara e diretamente. Ele fez a conta, a gente mostrou no canal, a gente até mostrou o slide. Há um mês atrás, a gente falou que o Flamengo não receberia esses 290 milhões. É impossível. Só passa a ser um contrato ruim se tiver algum contrato disponível. Se o Flamengo está abrindo mão de alguma receita, é porque terá alguma coisa em troca, por exemplo. Não, estamos cedendo porque nós vamos fazer uma liga, a liga vai ser atrativa financeiramente e no futuro nós vamos compensar esse dinheiro. Isso nunca aconteceu. E aí a gente entra numa discussão que é uma discussão, como diria um amigo meu, uma discussão rotunda. O que é essa discussão rotunda? É aquela discussão que fala o seguinte, é aquela discussão que não estabelece um começo e um fim. Né? Você fica discutindo as bordas, perdeu dinheiro, não ganhou dinheiro, perdeu dinheiro, não ganhou dinheiro, mas você não está discutindo o cerne da questão, que é uma alteração profunda do futebol brasileiro. Ponto. Até aqui eu bati muito na diretoria. Mas agora eu vou fazer uma aqui de advogado, fazer aqui um advogado do diabo. O que é o advogado do diabo? Aqui é o seguinte, o advogado do diabo diz o seguinte: se vocês olharem para a situação do Flamengo agora, a situação do Flamengo agora mudou. Eu acho que o Flamengo agora ganha muita força dentro da Libra, inclusive para implementar coisas que não são populares. Começar uma discussão profunda de mudanças mais sérias.